Bem, vamos abrir nossa Bíblia para nós começarmos em um texto em 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2, a partir do verso 1. Nesta manhã nós vamos abordar um tema que é muito pouco difundido, né, muitas vezes na igreja, mas creio de suma importância. Por quê? Porque tem a ver com a nossa vida, com o nosso dia a dia. E eu quero abordar um tema que talvez alguns nunca ouviu isso ser falado, né, digamos, na igreja. Mas a igreja do Senhor, ela faz parte de uma sociedade, nós estamos inseridos na sociedade. Portanto, é importante a gente estar, digamos assim, formado, inteirado dessas questões, principalmente aquilo que tem a ver com a nossa fé, e a nossa fé, ela é algo importante para nós, é fundamental para nós, e como diz a palavra, sem fé é impossível agradar a Deus. E o nosso tema nesta manhã vai ser o seguinte, olha só: por que um cristão não pode apoiar a ideologia de esquerda? Olha, já ouviu falar sobre isso na igreja? Vou repetir, por que um cristão não pode, eu nem usei a palavra deve, é não pode mesmo, não pode apoiar a ideologia da esquerda, tá? E eu não vou estar aqui falando necessariamente de política nesse sentido, mas no sentido bíblico e no sentido de cidadania. É importante a gente estar abordando. Mas antes de começar a desenvolver esse tema, então vamos ler o texto. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que acham investido de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos aqui debruçados sobre a Tua Palavra e pedimos a direção do Teu Espírito Santo, para que nós possamos, Senhor, ter do Senhor a direção, o aprendizado da Tua Palavra e o compromisso com o Teu reino. E nós pedimos a Tua bênção sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados. Então, o tema é interessante porque nós estamos vivendo em um país, e o nosso país, graças a Deus, é um país democrático. O que significa democracia? Significa que o nosso representante, as autoridades que foram investidas sobre nós, seja no âmbito municipal, do estado ou estadual, ou até mesmo federal ou nacional, todos esses que ali estão, foram investidos de poder, e esse poder, conforme a nossa Constituição diz, emana do povo. Todo poder emana do povo. O povo escolhe os seus representantes. E muitas vezes, no nosso país, a maioria de nós, nunca nos envolvemos com a questão de se inteirar da importância de saber escolher esses representantes. A maioria das vezes foi negligenciado essa responsabilidade, por maioria de todos nós. E a partir nos últimos anos aí, recente, então houve um envolvimento maior de se inteirar, de querer saber, de querer compreender como é que funciona, né? De querer saber como é que as coisas estão funcionando. E nós estamos inseridos no meio de uma pandemia, e essa pandemia nos revela muitas coisas que precisamos tomar cuidado. Bem, o meu propósito aqui não é falar ou criticar pessoas, mas falar da ideologia. O que é uma ideologia? É uma teoria que se segue, onde se adota como princípio de práticas, valores na vida de uma comunidade. E o tema é: por que um cristão não pode apoiar a ideologia de esquerda? E é isso que é importante você entender. Não que a gente esteja aqui criticando pessoas, repito, mas estamos aqui para dizer que o cristão e a ideologia de esquerda são totalmente incompatíveis. Daí,
meus amados, quando nós reclamamos de algumas coisas que está acontecendo no nosso país, muitas vezes o próprio cristão cooperou para que essas coisas fossem estabelecidas no país. E você vai entender, então, mediante a exposição de algumas das razões porque nós não podemos apoiar a ideologia de esquerda, ok? Número 1, a primeira razão, porque a ideologia de esquerda, ela tem como propósito alterar o conceito de família. Alterar, mudar o conceito de família. O que que nós estamos observando? No nosso congresso, existem vários projetos tramitando, e coisas das mais bizarras à luz da Bíblia, né, na visão de um cristão, são coisas das mais bizarras possíveis que você possa imaginar. Por exemplo, lá está tramitando no Congresso leis, como por exemplo, autorizando casamento entre pessoas da mesma família, casamento consanguíneo. Vocês sabiam disso? E quem são as pessoas que colocam e protocolam esses projetos para passar na Câmara, no Senado e depois um presidente sancionar? Os representantes que nós colocamos lá. E aí que está, você tem inteirado desse representante que você conferiu o seu voto, o que que ele pensa, qual a ideologia que ele apoia, quem ele é, qual partido ele está afiliado, se o partido que ele está afiliado condiz com ele, com o que ele tem como objetivo. Então nós precisamos estar atentos a isso. E por que que um cristão não pode apoiar esse tipo de ideologia? Porque essa ideologia vai contrário à Bíblia. Lá em Gênesis 2:24 está escrito: por isso deixa o homem pai e mãe, apegar-se-á à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então aqui nós vemos o primeiro versículo na Bíblia falando sobre o conceito de família. O conceito de família que a Bíblia relata é a união entre um homem e uma mulher. O casamento, o matrimônio, é a união entre um homem e uma mulher. E no artigo 226 da Constituição Federal, inciso 3, corrobora exatamente o que a Bíblia ensina, que deve ser a união entre um homem e uma mulher. Eu vou ler aqui, até trouxe aqui o artigo 226, olha o que está escrito: a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Esse é o artigo 226 da Constituição Federal. Inciso 3, o parágrafo 3º. Para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar. Está vendo aí? Então, meus amados, a ideologia de esquerda, ela tenta trabalhar para desconstruir os valores da sociedade, e nós cristãos que fazemos parte de uma sociedade, se você apoia pessoas que estão ligadas a esse tipo de ideologia, você está apoiando a ideologia. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso. Os candidatos, pessoas que nós votamos nas últimas eleições, recentemente as municipais, o vereador que você votou, o que que ele pensa? Qual o projeto que ele tem? Sobre esse assunto, o que que ele faz? Você já se inteirou sobre isso? Ou simplesmente votou porque você achou ele simpático, ou porque ele te deu alguma coisa em troca? Que isso tudo faz parte de uma sociedade corrupta. Trocar e vender voto. Nós precisamos entender que não adianta você ler esse texto que nós acabamos de ler, como por exemplo 1 Timóteo 2:1, que nós precisamos orar pelos que estão governando, para que nós tenhamos uma vida tranquila e quieta, e que nós possamos ter a liberdade de ter a piedade em relação a Deus, e viver uma vida fazendo e exercendo a nossa fé. Se você está orando para que seus representantes sejam pessoas abençoadas e que confere a você os seus direitos constitucionais, por que que então se vota em pessoas que vai contrário aos direitos estabelecidos e, pior, contrário à Bíblia e à nossa fé? Pense sobre isso. Acredito que a mente do cristão tem que se abrir, porque Deus nos dotou de capacidade, de inteligência, de raciocínio, para você fazer aí as suas conclusões. Romanos, no capítulo 1, no versículo 24, e é um texto que é muito interessante para você estar avaliando todo o capítulo, mas eu vou me atentar a partir do versículo 24. Olha o que diz a palavra do Senhor, Romanos capítulo 1, versículo 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, os homens que não querem saber de Deus, pelas concupiscências do seu próprio
coração, ou seja, pelos desejos do seu coração, inclinado a fazer tudo aquilo que desagrada a Deus e que é mal, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adotando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. E aqui o texto está falando, a maioria dessas pessoas que não querem saber de Deus, mudaram a verdade em mentira, e preferiram servir a criatura, ou seja, muitas vezes a outro homem, do que ao próprio Deus, que é o Criador. 26. Por causa disso, Deus os entregou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas, por outro contrário à natureza. E aqui está falando de relações homoafetivas entre mulheres. E aqui claramente está dizendo que isso é abominável aos olhos do Senhor. No versículo seguinte diz, semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutualmente, ou seja, entre si, em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. E aqui está se relatando sobre a conduta do homem, também na questão da sexualidade, de terem relações homoafetivas. Porque o casamento, a família, ela tem alguns princípios estabelecidos por Deus. O casamento, ele é entre um homem e uma mulher, monogâmico, é heterossexual, ou seja, um homem casado com uma mulher, não é isso que está escrito na Bíblia, em Gênesis 2:24? E mais, e que essa união deve perdurar por toda a vida. Então, meus amados, a partir do versículo 29, nós encontramos aqui uma série de coisas que Deus declara na palavra que são reprovadas por Ele. E no final, lá nos últimos versículos, Ele fala uma coisa muito importante. Eu quero ler e no final vou fazer um breve comentário. Vamos lá, 29 em diante. Romanos 1:29. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecedores de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes, pois, insensatos, pértricos, sem afeição natural e sem misericórdia. Olha o que diz no 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte o que tais coisas praticam, e não somente os que fazem, mas também os que consentem, os que aprovam, os que assim procedem. Então, o que nós aqui concluímos à luz da Bíblia? Que se você vota em alguém, que se você confere o seu voto a alguém para te representar nas autoridades instituídas, seja no âmbito executivo ou legislativo, seja no âmbito do governo de qualquer esfera, municipal, estadual ou federal, mas se essa pessoa está envolvida com ideologias que vai contra princípios e valores de Deus, e o primeiro que é a família, então significa que você é tão culpado quanto eles. É o que está escrito aqui, preste atenção. É passivos de morte, não somente os que fazem, mas também os que consentem. E se você confere o seu voto a essa pessoa, a esse tipo de ideologia, então você consente com a ideologia. Então você é tão culpado quanto o que faz a ideologia. Você entendeu aí? Aí eu te pergunto, é uma responsabilidade de cidadania ou não é? Você é um cristão que tem compromisso com a verdade, com Deus ou não tem? Então esteja atento, porque essas coisas nós vamos prestar conta diante de Deus. Muitas vezes o povo de Israel foi permitido por Deus ser escravizado e passar por adversidade por causa da desobediência. Então, nós não podemos desobedecer a palavra do Senhor. Mas a ideologia de esquerda, além de ir contra a família, o que mais que ela faz? Uma segunda razão que eu quero que você observe é que a ideologia da esquerda, ela procura aniquilar a fé, a igreja do Senhor na sociedade.
Ela não apenas se levanta contra a família, mas ela também se levanta contra o reino de Deus, contra a igreja, contra a Bíblia, contra a fé. E esse aqui talvez seja um dos piores motivos. Uma coisa a se deixar claro: quando eu falo ideologia de esquerda, não estou me referindo a pessoas, mas o sistema. E esse sistema também é conhecido como socialismo ou comunismo. E eu quero que você preste atenção, pesquise mais, se atente sobre o que é a esquerda, o que é o socialismo. Só para você ter uma ideia, um dos mentores do socialismo e um dos mais que influenciou esse movimento, a ideologia e venera essa pessoa, é o Karl Marx. E sabe uma frase dele? Não sei se você já ouviu falar: a religião é o ópio do povo. Já ouviu essa frase? A religião é o ópio do povo. Em outras palavras, ele está dizendo que a religião é uma droga. Não uma droga no sentido de ser ruim, necessariamente, mas no sentido de deixar as pessoas dopadas e sem noção da realidade. Ele está dizendo que a religião deixa as pessoas sem inteligência e capacidade mental para discernir o que é melhor, segundo ele. Que a religião escraviza as pessoas, sendo que na realidade a palavra do Senhor diz que a religião, ela é fundamental porque ela traz a reconciliação entre os homens e Deus. E a palavra religião quer dizer religar o homem a Deus. Como que essa relação entre o homem e Deus é ruim? Mas sabe por quê? Porque ele era ateu. Ele era um homem ateu. E a esquerda, ela tem como ideologia tirar a religião da vida das pessoas. Por quê? Porque a esquerda não acredita em Deus. O Deus da esquerda, o Deus do comunismo, o Deus do socialismo é o Estado. É isso que nós precisamos entender. É como se o Estado, ou seja, o poder conferido a um presidente ou a um representante, essa pessoa é Deus. Essa é a ideia da esquerda. Agora eu te pergunto, será que isso está em harmonia com a palavra do Senhor? Bem, olha o que diz em Efésios capítulo 1, versículo 20. Efésios capítulo 1, 20. Diz assim: o qual exerceu ele em Cristo, está se referindo a Deus, que Deus exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Ou seja, Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e fez Jesus assentar à sua direita no trono celestial. Olha o 21. Acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Está vendo aí? Então, existe alguém acima de Jesus? Existe Deus além do nosso Deus? Não. E como é que o Estado pode ser o nosso Deus? Nós precisamos abrir a nossa mente, gente, e nós fomos enganados por muitos anos, porque nós não se inteirávamos sobre isso. É como se fosse um câncer que estava se movendo e crescendo, tomando o corpo da nossa nação. E de repente o povo se deu conta que a nação está doente, e essa nação precisa de tratar, e o tratamento é acordar e não mais ficar sendo enganado por isso. Porque não existe outro Deus além do nosso Deus. Agora, por que que a esquerda se levanta contra a igreja? Por que que a igreja é considerada inimigo da esquerda? Porque a igreja frustra todos os seus ideais. Por exemplo, na China, não sei se você já pesquisou como é que funciona a China. Existe o Partido Comunista Chinês. O Partido Comunista Chinês domina totalmente a mente daquelas pessoas. E a igreja na China, ela não tem liberdade. Lá, se for encontrada uma Bíblia, essa pessoa, ela sofre sanções, ela é presa. Não pode ter Bíblia, lá não se entra com Bíblia. Lá tem religião? Tem, mas é uma religião controlada totalmente pelo Estado. O Estado lá determina o que pode e o que não pode uma religião fazer. E é interessante porque a maioria dos chineses
já não mais acreditam em Deus, mas ainda assim alguns que têm a inclinação religiosa, então o Partido Comunista Chinês se vê na obrigação assim de cuidar dessa parte da população e dar a eles uma religião, mas uma religião controlada, uma religião sem Cristo, sem Deus, uma religião cujo Deus é o Partido Comunista Chinês. E é exatamente esse princípio que se estabelece em vários outros países que têm o mesmo princípio. É o que está acontecendo, por exemplo, na Venezuela. Eu não sei se vocês sabem, mas lá na Venezuela, eles não tem a oração do Pai Nosso? Eles colocaram lá o nome do presidente deles como no lugar do nome de Deus. A oração do Pai Nosso. Então, eu te pergunto, meu amado, será que você está acordado para isso? Como é que um cristão se associa com um partido desse que é contra os valores de Deus? Nós vimos isso, por exemplo, agora. Numa oportunidade em que foi conferido através do STF o poder de decidir sobre a vida da igreja, dado a homens, prefeitos e governadores, e cujo seu bel prazer se acharam sacerdotes, dando conselhos para a igreja, como é que a igreja tem que ser. Ora em casa, fica em casa se busca Deus. Né? Para que igreja? Para que igreja? Igreja não é essencial. Meu amado, isso é todo um sistema que tenta, de forma processual, passo a passo, ir contra a igreja. Sabe por quê? Porque enquanto existir o cristianismo, enquanto existir igreja, enquanto existir povo de Deus, o comunismo não se estabelece na nossa nação. Por essa razão a igreja, os cristãos devem acordar em relação a isso. E mais, que Jesus é o cabeça da igreja. E aqui no texto que nós lemos, o Senhor Jesus está acima de toda e qualquer potestade, toda e qualquer autoridade humana. Nada está acima do nosso Deus. Então nós vimos duas razões. A primeira razão, porque a ideologia de esquerda vai contra a família. Em segundo lugar, além de contra a família, a ideologia de esquerda vai contra a nossa fé, contra a igreja do Senhor. É interessante, se você não atentar a isso e você vota, você está colocando exatamente pessoas para dar fomento, força a esses movimentos que no Congresso tramita de forma democrática para ir contra a própria fé do povo, contra o próprio povo. E o nosso país é formado, segundo estatística, de 80% de cristãos, entre católicos e evangélicos. E eu pergunto, aonde está o povo chamado cristão? Por que esse povo ainda confere poder a esse tipo de coisa, tipo de ideologia? Pense sobre isso. Em terceiro lugar, nós não devemos e nem podemos apoiar a ideologia de esquerda, sabe por quê? Porque a esquerda busca dividir as pessoas. A esquerda, ela trabalha com um sistema de divisão de pessoas. Só você prestar atenção, a luta de classes, por exemplo, no marxismo, eles colocaram isso, a luta de classes. Os empregados contra o empregador, os empregados contra o patrão. E são reivindicações. A ideia deles é, se o patrão tem o que ele tem, então nós também devemos ter, porque nós trabalhamos porque damos lucro para o patrão. Sim, é verdade. Só que o patrão, para estar no lugar de patrão, ele teve que trabalhar, ele teve que lutar para estar ali. Foi mérito dele. E interessante que se você colocar o trabalhador contra o empregador, você vai acabar dividindo e vai acabar criando caos na sociedade. E é exatamente aí o objetivo. Se os movimentos sindicais começam a fazer greve, reivindicando uma série de coisas, e aí esse patrão não tem condições e a empresa fecha, fica todo mundo desempregado e a sociedade entra num caos. O que vai acontecer? Aí entra o oportunismo do Estado falar, está vendo aí, vocês precisam da gente, porque sem nós, vocês não podem sobreviver. E aí entra o comunismo. Só que o comunismo é um engano. É só você olhar no mundo, qual lugar do mundo o comunismo funciona? Nenhum. Aí você fala, mas a China é próspera, é uma economia que está crescendo, é um comunismo que está dando certo. Será? É um sistema comunista como sistema capitalista selvagem.
Essa é a verdade. Onde eles tornaram o povo escravo de uma mão de obra barata e empresas estrangeiras que montaram suas fábricas lá, porque lá tem pouco imposto, a mão de obra é barata e ali você consegue ter muito mais lucro. Mas e o povo? Será que esse povo é feliz? Será que esse povo tem liberdade? Na China não existe liberdade. Só para você ter uma ideia, só de você entrar na China, você não precisa nem instalar nada no seu celular, automaticamente é instalado um aplicativo no seu celular, onde eles descobrem onde você está, descobrem com quem você troca mensagens, descobre tudo sobre você. Vocês sabiam disso? Outra coisa interessante que entra em contradição, que existem muitos propósitos dessas minorias. A esquerda ela divide as pessoas com propósito. Qual é o propósito deles? Enfraquecer uma sociedade. Mas depois que se estabelece o comunismo, eles não apoiam essas minorias. Por exemplo, a maioria dos homossexuais ou movimento LGBT não sabe muitas vezes disso. Eles acham que o socialismo apoiam eles, mas na época lá de Cuba, do movimento de Cuba, através daquele Che Guevara, o Che Guevara foi um dos maiores assassinos de homossexuais que já viu. Aquele homem era perverso, era mau. E aí eles acham que eles estão interessados na sua causa, eles só estão usando essas minorias para conseguir criar um caos na sociedade, para tentar estabelecer o poder. Depois que estabelece o poder, aí segue-se um regime como semelhante na Coreia do Norte, na China, em Cuba, na Venezuela e entre outros países. Então, povo, acorde. E olha só, essas minorias de classe, você vê essas coisas que começam a surgir, a homofobia, xenofobia, ou seja, colocar pessoas umas contra as outras. Aliás, falando nisso, nós, particularmente cristãos, nós não temos nada contra a pessoa que é homossexual, que fique bem claro isso. Cada pessoa tem a liberdade de fazer o que quiser da sua vida. O cristianismo, pelo contrário, luta pela liberdade das pessoas, para que as pessoas possam ser o que elas quiserem ser, crer no que elas quiserem crer e fazer o que elas quiserem fazer da sua vida. A gente apenas tem a responsabilidade de pregar o Evangelho, e quem quiser aceita ou não o Evangelho, mas também nós somos contra a imposição de ideologias, porque nós não impomos a nossa ideologia, que é Jesus Cristo. Nós não impomos o cristianismo para ninguém. As pessoas têm livre-arbítrio para escolher o que querem, é a liberdade, mas ao contrário não funciona. Mas eles usam essas minorias para colocar umas contra as outras. O movimento feminista, por exemplo, que as mulheres se colocam contra os homens, e é um movimento que acaba destruindo a própria mulher. São movimentos que destroem princípios e valores para o bem da sociedade, como a harmonia da família, os papéis sociais, etc. Bem, meus amados, mas nós precisamos tomar cuidado com isso, e não devemos entrar nessa pilha de divisão de minorias de classes. Isso é o objetivo deles, da ideologia de esquerda. Eu quero compartilhar aqui um texto de Deuteronômio 16, versículo 19. Olha o que diz, Deuteronômio 16, 19, diz assim: Não torcerás a justiça, e não farás acepção de pessoas, e nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios, e subverte a causa dos justos. Está vendo aí? O que nós aprendemos aqui? Que Deus não faz o quê? Acepção de pessoas. Para Deus todos são iguais, não importa a raça, não importa o sexo, não importa a classe social, não importa a preferência sexual das pessoas. Deus ama assim a todos e Ele não faz acepção. O que significa? Que Ele trata todo mundo com a mesma justiça e com o mesmo amor. Da mesma forma que Ele ama um, Ele ama o outro. Da mesma forma que Ele usa a justiça para um, Ele vai usar a justiça para outro ou para todos. Que fica-se bem claro isso. E em Romanos 2,11, é corroborado em Novo Testamento a mesma coisa. Escrito está: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então, a ideologia da esquerda busca o quê? Divisão das classes.
para que as pessoas entrem em guerra umas contra as outras. Negros contra brancos, homens contra mulheres, heterossexuais versus homossexuais e assim por diante. Patrões versus empregados. E aí vai essa luta, essa confusão, essa coisa que não há necessidade disso, porque todos devem ser iguais. Em quarto lugar, uma coisa muito complicada que a ideologia de esquerda aponta e que muitas vezes a gente não presta atenção. Qual que é? Eles culpam a sociedade e não o indivíduo, e não responsabilizam o indivíduo pela condição da pessoa. Isso aqui é uma coisa interessante, culpar uma sociedade e não o indivíduo. Responsabilizar toda a sociedade e não o indivíduo pela condição que o indivíduo se encontra. Eu quero ler um texto aqui antes de comentar. Em Ezequiel 18, versículo 20. Ezequiel 18, 20. Confere comigo aí a Bíblia. Diz: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, e nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Então, o que é que nós percebemos aqui? Que nós precisamos entender que Deus nos ensina que cada um de nós é responsável pelos seus atos. Que nós não podemos culpar a sociedade por causa das minhas ações e atitudes. Porventura, se alguém está numa condição como, por exemplo, de malfeitor, alguém que está na rua, morador de rua, e que ali para sobreviver, ele comete furtos, delitos, assaltos. Então, você responsabilizar a comunidade porque aquela pessoa se encontra naquela situação, isso é fruto ou é a ideia da ideologia de esquerda. Só que isso não funciona assim, meu amado. Deus nos ensina que aquilo que a gente planta, a gente colhe. Quantas e quantas pessoas, por exemplo, que moram em situações mais precárias, financeiramente falando, que moram na periferia das grandes cidades, que lutaram e venceram, porque tiveram uma decisão na sua vida. Eu não quero entrar no mundo do crime, eu não quero entrar no mundo da prostituição, eu não quero o mundo das drogas, eu quero trabalhar, eu quero vencer na vida. Quantas e quantas pessoas fizeram isso? Aliás, um dado interessante, 40% dos milionários do Brasil saíram da miséria e da pobreza. Você sabia disso? Aqui no Brasil, 40% dos milionários, eles eram pobres. Vou dar um exemplo de um dos mais conhecidos no momento, o Luciano da Havan, o Hang, Luciano Hang. Você acha que ele nasceu milionário? Não. Então coloque uma coisa na tua cabeça. Se ele consegue, você também consegue. Porque somos todos iguais. Nesse sentido de oportunidades. Agora a grande diferença é os fatores que envolvem a nossa motivação. Primeiro, se eu tenho motivação ou não, se eu acredito no meu potencial ou não. Segundo, se eu tenho capacidade ou não. Se eu tenho disposição ou não. Tem uma série de fatores aí que envolve sua decisão, o seu eu, para que você possa realmente ultrapassar as barreiras dos desafios da vida. Mas culpar a sociedade por conta do fracasso de alguns, isso não é justo, não é verdade? Em quinto lugar, tem uma quinta razão, confundir justiça com igualdade. Isso a esquerda também faz. Eles confundem o que é justo com aquilo que é igual, com igualdade. E nós precisamos tomar cuidado com esses chavões de injustiça social. Por exemplo, o movimento MST, os moradores, o movimento do sem terra, melhor dizendo. Se você for pesquisar e saber como é que funciona aquilo, é claro que muitas pessoas que estão envolvidas nesses movimentos, ou estavam envolvidos nesses movimentos, a maioria é enganada. Na mente deles acham que realmente está fazendo o que é certo. Mas ali por trás, tem pessoas que estão movimentando coisas que não é muito claro para as pessoas. Como é que pode? Se então, eu quero algo, eu preciso de algo e não tenho, então é injusto o que tem e eu não tenho. Então eu tenho que ir lá e tomar do outro a força. Eu tenho que ir lá e tirar a força.
Eu já escutei pessoas dizendo desse movimento, inclusive políticos, dizendo o seguinte, que ele não acha errado não se uma pessoa roubar um celular. Por quê? Porque ele precisa de um celular, não tem condição, então tira de quem tem. E aí se faz a justiça social. Mas isso não é justiça social, meu amado. Aliás, o Senhor Jesus, ele falou uma coisa bem interessante sobre essa questão de igualdade. Olha só, Mateus 25:15, a parábola dos talentos. E aqui você aprende um princípio interessante. Olha o que diz: a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria o quê? O que está escrito aí? Que o Senhor distribuiu os talentos conforme o quê de cada um? A sua própria o quê? Capacidade. A sua própria capacidade. E assim ele fez e partiu. O que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos aqui, meus amados, que nós não somos iguais no sentido de capacidades. Tem uns têm mais, outros menos capacidades. E por causa disso, nós não podemos equiparar todo mundo no mesmo nível. Como, por exemplo, no socialismo de Cuba, onde um médico ganha a mesma coisa de, por exemplo, um construtor civil, ou um pedreiro, ou um marceneiro. Mas você acha realmente justo que um médico ganhe igual, o mesmo salário de um carpinteiro? Será que isso é justo? Isso é justiça social? Na realidade, isso é injusto. Porque claramente está escrito aqui nessa parábola do talento: quem tem mais capacidade terá maiores responsabilidades e terá maiores recompensas. É assim que funciona, e não de outra forma. Tratar todos como iguais, sem considerar os deveres, é só e somente os direitos, isso é uma injustiça. Na Constituição Federal diz assim, logo no início: todos são iguais. Não é isso? Só que diante dessa igualdade, não significa que eu tenho que ter o mesmo direito do que o outro. Sabe por quê? Porque direitos individuais não é a mesma coisa de direitos coletivos. Alguém que não é formado, por exemplo, em medicina, tem o direito de exercer a profissão de medicina? Não. Então a gente tem que entender esses pormenores, senão vira uma bagunça a sociedade. E a ideologia de esquerda quer colocar todo mundo no mesmo pacote. E sabe quem se dá bem no final das contas? Os que estão lá no poder. O Estado representado por homens que assumem o poder. Bem, vamos agora a um último motivo. E esse aqui é um motivo que eu quero que você se atente bem. A ideologia de esquerda tem como propósito tirar a liberdade. A liberdade. E essa liberdade, meus amados, nós alcançamos espiritualmente em Cristo Jesus. E a liberdade que Jesus nos dá, deu a homens no passado a sabedoria e o discernimento para conquistar a liberdade da cidadania. Como, por exemplo, a Reforma Protestante foi um dos maiores movimentos que trouxe benefícios de direitos humanitários, de igualdade social, no sentido de gerar oportunidades igual para todos. Mas lembrando que o mérito de cada um, se você tem esforço, você avança. Se você não tem, você fica no padrão que você está. Mas a liberdade que nós alcançamos em Cristo gerou o direito às liberdades. E eu quero que você observe, por exemplo, um princípio bíblico nesse sentido em Gálatas 5, versículo 1. Olha a leitura, vamos ler. Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submeteis de novo a jugo de escravidão. O Senhor não quer que o seu povo seja escravo. Bote isso na tua cabeça. Nós podemos olhar para trás e ver a história do povo de Israel. Certa vez o povo de Israel ficou 430 anos escravos de um governo lá do Egito. O faraó submeteu eles a um jugo pesado, onde certa ocasião eles oraram a Deus e pediram por liberdade. Deus então envia Moisés, e Moisés
ele, usado por Deus, com a direção de Deus, alcança a libertação do povo para uma terra prometida. Isso há um simbolismo para nós. A nossa liberdade, primeiramente, é espiritual, porque somos livres do pecado. E dentre o pecado existe também a submissão a coisas que as pessoas não percebem, que elas são escravas. Como, por exemplo, esse tipo de ideologia. Um monte de gente sofreu lavagem cerebral e não consegue discernir que isso não é bom para ninguém. Mas observa bem os passos de que a ideologia de esquerda quer tomar. Você acha que é normal esse negócio de lockdown? Preste atenção sobre isso. Foi comprovado, passamos um ano, meus amados, da pandemia. Um ano se passou. Se lockdown resolvesse, os casos não teriam aumentado. Pense. Então, prestamos atenção nas coisas, nos fatos. E essas pessoas usam sempre aquela expressão: os especialistas apontam que o isolamento social é a melhor arma para combater essa epidemia. É claro que nós sabemos, eu não estou dizendo que tem que sair de peito aberto e que a gente não tem que tomar cuidado. Não é isso. Mas dizer que lockdown resolve o problema da pandemia é uma mentira. E não tem comprovação científica nenhuma. Porque, pelo outro lado, há vários artigos já publicados dizendo exatamente o contrário. Agora, por que será que existe o tal do lockdown? Será que eles estão preocupados com a saúde do povo? Será que eles estão preocupados realmente com isso? Ou será que eles estão tentando implantar uma nova coisa na vida das pessoas, que é submeter as pessoas a ditaduras, a obedecer sem questionar? E se você observar bem, todas essas coisas são inconstitucionais. Ninguém tem o direito de proibir o ir e vir. Ninguém tem o direito de fechar a igreja, porque a Constituição declara que é um direito e é uma cláusula pétrea, ou seja, ninguém pode mudar essa cláusula. O artigo 5º, inciso 6, parágrafo 6 da Constituição. Mas muitos não prestam atenção em nada disso. E aí, acha que eles estão cuidando da saúde do povo. Não estão cuidando, meus amados. Eu quero concluir o seguinte. Quero concluir aqui em Josué, capítulo 1, versículo 7. Vamos concluir aqui? E antes de concluir, eu só quero fazer um breve comentário. Esse comentário é importante. Preste atenção no que eu vou te falar. Depois que a gente perde a nossa liberdade, nunca mais a gente alcança de volta. Nunca mais. A não ser com derramamento de sangue. Lá a Venezuela é a prova disso. Vocês acham que eles vão conseguir a liberdade deles se não uma guerra civil? Vocês querem realmente que nós, como cristãos, nos submetamos a essa situação? Então, meus amados, acordem, povo de Deus. Saibam escolher quem são as pessoas que você colocou lá no poder para te representar. Pesquise quem é a pessoa. Outra coisa, acompanhe aquela pessoa que você votou. É assim que se faz a cidadania. Tem um grande jornalista, Alexandre Garcia, que ele orienta as pessoas a isso. Ele orienta você como eleitor, que é o mandatário do poder conferido a uma pessoa eleita, que você precisa entender que não importa qual seja o cargo político que alguém está exercendo, o cargo público, aquelas pessoas são nossos servidores, e não ao contrário. O povo acha que, por exemplo, um prefeito é o Deus da cidade. Não, o prefeito é empregado do povo da cidade. Bota isso na tua cabeça. E mais, acompanhe os passos de quem você votou. Veja se está fazendo aquilo que prometeu. Se não está fazendo, na próxima, arranca fora. O direito do voto é isso, escolher quem realmente identifica com a sua ideologia, com o que você acredita, com o que você pensa. Se somos cristãos, devemos votar em pessoas que realmente se preocupam com os valores cristãos. Família, a liberdade, entre outras coisas, princípios e morais.
O cristão é contra aborto. O cristão é contra favorecer a corrupção e coisas desse tipo. O cristão é a favor, sim, da fraternidade, do amor às pessoas. E o melhor amor às pessoas é dar dignidade, direito à vida e à liberdade. Olha o que está acontecendo no nosso país. Profissionais, pessoas, trabalhadores sendo presos como se fossem bandidos. Um dia desse eu estava vendo um vídeo de uma mulher chorando porque ela estava sendo autuada em R$1.000 e tantos lá em São Paulo. E ela estava aberta ali porque ela precisava vender, porque ela tinha família, filhos em casa, não tinha marido. Um comérciozinho simples. Ela não tinha nada para dar para os seus filhos, então ela foi autuada porque ela estava vendendo. Já pensou? É isso que nós queremos para o nosso futuro? Mas vamos lá, concluindo. Josué 1,7 diz assim: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. E eu quero que você entenda aqui que essa lei mosaica é o princípio de ordem. O mundo estava num caos. Deus deu, por exemplo, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos mandamentos políticos, de direitos entre pessoas, de responsabilidades e deveres às pessoas, para colocar ordem numa sociedade. A Constituição dos Estados Unidos é baseado nas Escrituras. Muito do direito da família que nós temos na nossa Constituição é baseado nas Escrituras do Antigo Testamento, nos direitos da família, da posse, da propriedade e assim por diante. Então Deus está dizendo, olha, segue aquilo que a lei determina, a palavra de Deus determina. Continuando, dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. E aqui eu quero que você entenda que a minha palavra aqui nesta manhã que eu estou falando com vocês, não é porque eu quero que vocês sejam de direita. Até porque nós não somos nem de direita e nem de esquerda, nós somos do Senhor. Nós somos seguidores da palavra. Amém? Agora a palavra, ela tem, conforme princípios e valores que Deus colocou na palavra, está mais, digamos, em harmonia com que posição política? Se não a posição de pessoas conservadoras. Pense sobre isso. E aqui eu não quero que você entenda que eu estou aqui induzindo você a ser eleitores de direita. Vocês e eu devemos ser eleitores de pessoas que tenham princípios e valores em harmonia com as Escrituras. É isso que eu estou falando. Que devemos ter consciência cristã. E vocês sabem que na igreja do Senhor não existe esse negócio de curral eleitoral. A gente aqui não fica falando, vote em A, vote em B. O povo tem liberdade para saber em que votar. Agora eu estou dando instrução para vocês, para que vocês saibam votar. É isso que eu quero que seja compreendido. E aqui, acima das ideologias de esquerda ou da direita, que são ideologias humanas, a nossa ideologia é dos céus. Amém? É dos céus. E é isso que nós precisamos adotar. Então, meus amados, vamos realmente estar acordados, porque se nós dormirmos no ponto, a igreja vai sofrer o amanhã, as consequências, assim como o povo de Israel. Por que Israel muitas vezes foi permitido, Deus permitiu que Israel fosse subjugada por outros povos, por outras ideologias, por outras culturas? Porque desobedeceram a Deus. Se nós obedecermos a palavra, Deus, Ele não vai permitir que ninguém venha nos subjugar. Então, meus amados, porque o Senhor Jesus nos chamou para liberdade e não para escravidão. Vamos orar ao Senhor neste momento? Vamos colocar em pé, vamos orar ao Senhor. Bendito Deus e Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, te agradecemos, Senhor, pela direção do Teu Espírito, e pedimos que o Senhor nos capacite, Senhor, a entender e fazer aquilo que apraz o Teu coração. Livra-nos, ó Deus, de qualquer ideologia maligna, que é contra valores dos céus, que é contra as sagradas Escrituras. Ó Deus, que nós possamos fazer como o Senhor orientou a Josué, de não se desviar
de nada do que está escrito na palavra, nem para a direita nem para a esquerda, mas para fazer conforme o Senhor nos ensina nas Sagradas Escrituras. E a tua promessa é que o nosso passo será próspero e que nós seremos prósperos aonde quer que estivermos. Peço que o Senhor abençoe a nossa nação, o nosso povo. Peço, ó Deus, que o Senhor esteja trazendo a cura, ó Deus, sobre a vida dos enfermos, e especialmente essa pandemia. Oramos, ó Deus, que o Senhor faça cessar esse vírus, e que a ação desse vírus seja caído por terra em nome de Jesus. Pedimos, ó Deus, que o Senhor levante homens e mulheres comprometidos com os princípios e valores dos céus, para estar investido de autoridade na nossa nação. Ó Deus, que a nossa nação seja uma nação que possa declarar que o Deus verdadeiro e único é o Deus do Brasil, assim como Tu és o Deus de Israel. Meu Deus, que o Senhor abençoe a nação de Israel e que haja paz em Jerusalém. Te peço que haja paz na nossa nação e que o Senhor, Deus, não permita que essas forças e poderes do mal venham prevalecer sobre a nossa nação, mas que o Senhor nos guarde e nos proteja, e ao mesmo tempo que o Senhor abra a mente do Teu povo, para que o Teu povo possa, Deus, ter a clareza e a direção do Teu Espírito Santo. E eu te peço e rogo ao Senhor, meu Deus, pela Tua graça e misericórdia sobre a nação brasileira, sobre a igreja e sobre o povo de Deus, em nome de Jesus, amém, amém. Podeis assentar, amados.